o segundo bloco do Play Action agora com Guto Souza, presidente do João Pessoa Espectros e um dos dirigentes da Superliga Nordeste. Tudo bom, Guto? Tudo bom, pessoal? Tudo prazer estar aqui com vocês em mais um episódio aqui do Play Action. Bacana, bom, prazer ter nosso, você, cara. Rodrigo, fazer as honras? Vamos lá. Polêmica comigo mesmo. Polêmica que ela é, cara. Guto, bom, primeiro eu queria entender como funciona a Superliga Nordeste. Porque a gente teve uma primeira rodada que foi eliminatória. A primeira fase, isso, foi eliminatória e dessa rodada eliminatória saíram 4 times que vão fazer uma temporada regular, é isso? Isso. O que é... Pois é, o que você precisa entender mais? É isso mesmo? É basicamente isso? É só isso? Simples assim? Não, é o seguinte. Pô, o cara já tá me sacaneando, cara. A gente teve inicialmente 15 times inscritos esse ano, mas depois houve uma desistência do Imortais. E ficamos com 14 e a gente dividiu esses 14 em 2 grupos iniciais. Os 6 que tinham obtido a melhor classificação no Campeonato Brasileiro Conferência Nordeste do ano passado, eles vão estrear só na segunda fase, né, que são o Spectros, o American Bulls, o Recife Mariners, Recife Pirates, o Ceará Caçadores, que é a fusão do Cangaceiros e Dragões do Mar, respectivamente terceiro e quarto lugar do ano passado, e o Ceará Fênix. Falei 6, acho que sim. Dos 8 times que tinham ficado na parte de baixo da tabela do ano passado, eles participaram dessa primeira fase. Divididos em 2 grupos, cada grupo classificou 2 para se encontrar com aqueles 6 da segunda fase. Então na segunda fase nós vamos ter 10 times divididos em 2 grupos de 5. Tá, legal. E quando se classificam para os playoffs? Só 4. E aí playoffs é só semifinais. Semifinais e depois a final. Tá, primeiro contra 4, segundo contra terceiro e a final, é isso? Isso, de cada grupo. Primeiro de um grupo contra o segundo do outro. Ah, tá. E vice-versa, né? O segundo time contra o primeiro. Legal, beleza. Bacana. Com esse modelo a gente já teve um gostinho, né, do que pode acontecer. Que foi o seguinte, os 8 times chegaram na última rodada, que foi no mês passado, final de semana passada, todos chegaram com chance de classificação no jogo, que era um dos nossos objetivos. Né? A gente tinha alguns objetivos. Um era diminuir a diferença de placares nos respectivos jogos, né? Diminuir os placares elásticos. E a gente conseguiu. Para você ter uma ideia, a média de pontos entre os classificados foi de apenas 7 pontos, a média de diferença de pontos. Dá para entender? De cada grupo foi de apenas 7 pontos, o que significa que todos os jogos puderam ser decididos em uma posse de bola. É tudo que o torcedor quer. Sim. E então a gente tem esse primeiro objetivo, e o segundo objetivo, na segunda fase, a gente acredita que todos os times vão chegar até o final do campeonato com ainda sonhando alguma coisa, seja a classificação dos playoffs, seja ficar em primeiro lugar e de repente jogar na semifinal em casa, seja permanecer entre os 6 primeiros, porque ano que vem a gente repete o regulamento. Né? Então, mesmo que ele não consiga chegar nos playoffs, permanecer entre os 6 primeiros já começa na segunda fase, já é um prêmio também. E o contrário disso, ou seja, não cair. Então, todos os times vão ter algum objetivo. Ah, legal, cara. Bacana, bem bacana, bem bacana. E agora, bom, a final está prevista para que data? Já tem um? A final vai ser dia 15 de novembro. 15 de novembro, feriado. Bacana, hein? Bem legal. Feriado, mas é domingo. Duplo feriado, né? Bom, legal. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação aos últimos acontecimentos que a gente está vendo aí. Na semana passada eu falei sobre o fato da CBFA ter definido que vai ter uma Superliga Nacional com times do Centro-Sul, uma Superliga do Nordeste, que é esse campeonato, e uma Liga Nacional abaixo dela. Eu conversando com pessoas vinculadas a equipes do Nordeste, eu fui informado que havia a ideia de fazer uma final entre o campeão da Superliga Nordeste com o campeão da Superliga Nacional. E até antes disso, a gente conversou, eu conversei contigo e você me falou que havia um estranhamento, e isso estava na nota que a Superliga colocou no ar essa semana, em relação à nomenclatura da Liga, né? Porque o Nordeste é uma outra coisa que não é nacional.
né? Pela definição da CBFA. Como é que está essa conversa hoje? Porque assim, eu achava que ia ter uma final entre o campeão nordestino e o campeão da Liga, da Superliga Nacional, mas parece que não vai ser dessa forma, não tem nada definido. A gente acredita que vai haver, né? Isso era o que estava sendo conversado. Essa semana que passou, eu e vários outros presidentes de times aqui do Nordeste, a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas, seja a CBFA, sejam também representantes dos times dos 6, né, o grupo dos 6 times aí do Centro-Sul. E eu acredito que vai continuar o planejamento que estava previsto, que era basicamente o que saiu essa semana na nota da Linef, que é o seguinte: a gente estava conversando, a CBFA intermediando essa conversa entre esses dois grupos de equipes, esses dois campeonatos, para a gente fazer a final do Campeonato Brasileiro, ser o campeão da Superliga Nordeste e o campeão desse torneio desses 6 times aí do Centro-Sul, né, que inicialmente seriam 8, depois diminuiu para 6 com a desistência de alguns. Então, creio que essa final ainda vai acontecer. Com todos que conversamos, existe ainda essa intenção, né? Tem alguns detalhes, como data, por exemplo, para resolver, mas não acho que vai ser algo impeditivo. E de fato o que a gente estranhou foi o nome, porque o que estava sendo conversado, o que tinha sido passado para a gente aqui do Nordeste, que tinha sido passado, era que o nome Superliga Nacional seria usado como uma espécie de guarda-chuva dos dois torneios. Mas quando a CBFA ela divulga aquilo ali, ela está chancelando essa decisão. E aí a Linef foi pega surpresa e disse: bom, a gente não pode aceitar dessa maneira, porque não era assim que a gente estava conversando, e além disso, fica a sensação de que o Nordeste não pertence mais ao Brasil. De fato, o que aconteceu foi que, não sei explicar porquê, mas a CBF antecipou a discussão que estava sendo feita ainda e publicou aquela nota, e o que a gente estranhou foi a utilização do nome Superliga Nacional apenas para a Liga dos 6 times, enquanto que o que tinha sido passado para a gente é que Superliga Nacional seria a união das duas ligas, né? Essa final entre os dois campeões ela representaria a final da Superliga Nacional. Entendi. O que causou muita estranheza foi o fato de que no próprio texto da notícia lá são citadas 3 ligas diferentes. Ponto. E as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem como elas vão interagir uma com a outra. Vários jogadores dos nossos times aqui ficaram sem saber o que é que eles estavam disputando. Que a Linef divulgou uma nota oficial essa semana, uma nota de esclarecimento, porque a imprensa começou a questionar, os blogueiros e sites especializados em futebol americano começaram a questionar, os atletas começaram a questionar, os torcedores começaram a questionar, porque na hora que a coisa vaza, não é vazar, na hora que a coisa é divulgada de forma oficial, aquilo é a verdade absoluta. Pois é. Então, algumas pessoas acharam que não ia ter mais pela Liga Nordeste, então a gente decidiu divulgar aquela nota oficial simplesmente para esclarecer. Por isso que é uma nota de esclarecimento e uma nota que fala a verdade. Estava havendo uma discussão, essa discussão continua. Essa próxima semana já tem reuniões marcadas entre os grupos de time dos 6 times do Centro-Sul e a Superliga Nordeste, com a CBFA também, e a gente deve chegar num resultado, deve chegar numa equação, né? Mas que fique claro, o que estava sendo conversado conosco não foi o que foi divulgado. Por isso a gente estranhou, por isso a gente divulgou aquela nota. Entendi. Bom, vamos lá, vamos torcer para que isso aí chegue num fim bom, né? E, cara, Guto, eu queria agradecer muito por você poder vir aqui esclarecer isso de público pra gente, porque isso a gente não conseguiu junto à Confederação Brasileira, e pra gente é muito importante poder passar essas informações, porque a gente ouve muita bobagem em relação a esses assuntos. O status que eu entendi é que ainda está em negociações, ainda está sendo conversado o modelo final do Campeonato Brasileiro, apesar da nota ter sido divulgada, né? Daí você fala que se antecipou e tudo, né? Ainda não tem um modelo fechado, né? A proposta é essa, de unificar, de aproveitar esses dois conjuntos de times que já estavam se organizando e que representam vários estados e várias equipes do país, né? E colocar isso como a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e
os outros 20 e poucos times das outras regiões não representadas nessas duas competições seria uma espécie de segunda divisão ou divisão de acesso chamada Liga Nacional. Esse pessoal já está se organizando, vai ser divulgado muito em breve. Eu já tive acesso à tabela deles, locais de jogos, proposta de final, como vai ser o formato da final. Então, muito em breve vai sair a divulgação desta, que está sendo chamada até agora, Liga Nacional, que seria uma divisão de acesso. Queira ou não queira, eu já acho que é um passo importante para o que a gente pensava e pensa em ter nos próximos anos de organização do futebol americano do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu queria até aproveitar e mandar um abraço para a rapaziada do Goiânia Rednecks, que entendeu o que a gente quis dizer na semana passada. Obrigado pelo entendimento de vocês. Vocês foram muito maduros, muito bacanas aí no que vocês responderam, conversaram com o Reinaldo. Né? E é isso, cara. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Guto. Valeu. Quer falar alguma coisa? Eu agradeço. Vocês são um blog que sempre divulgou o futebol americano do Nordeste, o João Pessoa Espectros, desde sempre, há muito tempo. Então, deixando claro também que eu estou falando aqui como representante do meu time, do João Pessoa Espectros. Eu não sou presidente e não falo em nome da Linefo, mas como a Linefo é uma entidade onde tudo que a gente faz é decidido de forma democrática e a decisão final ela é defendida por todos os seus filiados, então eu ou qualquer pessoa que estivesse aqui iria dizer a mesma coisa, porque é a posição da Linefo. Tá, legal, bacana. Cara, eu quero aproveitar e deixar aqui para você, deixar claro, de te dizer o prazer que é ter você aqui. Você sabe do carinho que eu tenho pelo João Pessoa Espectros. Quando eu estive aí para a final do ano passado, eu fui muito bem recebido pelo Cauê, por jogadores que trabalham com ele. E, cara, eu adorei a cidade, adorei a cidade. Vocês estão de parabéns aí com a organização de vocês, com o time que vocês têm, com os jogadores que vocês têm. Vocês só têm a crescer mesmo, vocês merecem estar onde vocês estão. Valeu? Obrigado, fico feliz. Bacana. Quero aproveitar e também dar um abraço para a galera do Ceará Caçadores, que alguns jogadores ficaram chateados que a gente falou. Com razão. A gente não falou de vocês por ignorância. Demos mole. Erro nosso. Então, um abraço para a galera do Ceará Caçadores, a terceira potência do Nordeste. Um abraço para o Norte, né, que fez essa posição. O Guto e o Rodrigo Dantas me chamaram e falaram assim: vocês esqueceram do Caçadores, Cara, o Caçadores, ele é uma fusão simplesmente dos times que terminaram em terceiro e quarto lugar ano passado. Além disso, o pessoal tem uma estrutura muito bacana, o projeto deles é muito bom e claro que eles não passam tudo pra gente, porque é verdade dele, mas o que a gente escuta falar é que eles vêm muito fortes esse ano. Com reforços de fora e tudo mais. Né? Rapaz, junção de time é um perigo. As duas últimas que aconteceram no Paraná geraram o Crocodiles, que é hoje, e o Paraná HP. Junção de time é um perigo. Mas é um perigo e é uma boa solução, né? Sim, sem dúvida. Não sei nem se a gente tem tempo, mas só nem sei se vocês sabem disso. Aqui em João Pessoa, quando o futebol americano de praia começou, você começou lá no Rio jogando na praia, né, Rodrigo? Sim. Rodrigo? Sim, comecei. O primeiro contato foi na praia. A gente chegou a ter 10 times aqui na praia. E praticamente os melhores jogadores de todos esses times, eles jogam hoje com o Spectros. Não teve uma fusão no sentido de dizer a gente vai desistir dos nossos times e fundar uma coisa nova com um novo nome, né? O Spectros continuou e essas forças foram se agregando a nós. Então, para ser uma ideia, a nossa comissão técnica ela é um misto de um dos fundadores do Spectros e os dois coordenadores de ataque e de defesa eram técnicos de times rivais nossos, né? E hoje em dia são da nossa comissão técnica, sem falar dos jogadores, como o próprio Rodrigo Dantas. Ele não era do Spectros, né? Ele veio antes do Spectros, era do Paraíba Ninjas. Veio de onde? Ninjas, Paraíba Ninjas. Paraíba Ninjas. Legal. Americano aqui, 13 anos de idade. Nossa, bom. Ele foi o primeiro, ele é o pioneiro do futebol americano na Paraíba, Rodrigo Dantas. Isso explica muita coisa. Cara, eu tô aqui, aproveitando que eu tô aqui, com a camisa do Fluminense Imperadores, o extinto Fluminense Imperadores, que também foi um time oriundo de junção de grandes jogadores da praia, né? Ele tinha a junção dos jogadores do Reptiles e do Red Lions, basicamente, que eram dois grandes times, né, na praia, e, cara, deu super certo, é exemplo do que aconteceu no Spectros. Sempre dá certo, cara, você juntar time, juntar uma galera boa, você selecionar os melhores e fazer uma gestão séria como vocês estão fazendo, o resultado vai ser sempre isso, cara, vai ser sempre bom. Eu também acredito,
em algumas cidades que não são tão grandes, você ter 2, 3 times. Eu estava conversando essa semana com o presidente do Storm, né? São Paulo tem sei lá quantos times, então até para você fazer recrutamento de atletas é complicado, você trabalhar a torcida é muito difícil. Então, não que eu recomende a fusão ou deixar apenas um time, não que isso seja solução para todas as cidades do Brasil, mas no caso de João Pessoa funcionou muito bem, porque o time representa a cidade e a torcida, entre aspas, comprou essa ideia, ela gosta disso, ela gosta de ser representada. A nossa missão como equipe é inspirar as pessoas. Nossa missão como time não é apenas ser campeão ou ganhar. A gente quer ganhar, quer ser campeão, mas para inspirar as pessoas. Se tivéssemos 3, 4 times aqui, a tarefa de inspirar a população seria mais difícil. Sem dúvida. E vocês conseguem isso muito bem, porque é casa cheia sempre, né? Graças a Deus. Vocês de parabéns, cara. Pessoal, eu gosto muito. Bom, obrigado, Guto, por ter aceitado esse convite, estar falando com a gente. Foi um prazer enorme ter você aqui, cara. Estou à disposição. Se precisar de qualquer esclarecimento, depois que o campeonato começar, só falar, só avisar que eu chego aí. Bom, vou encher teu saco, Guto. Fica tranquilo. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Um abraço. É isso aí, rapaziada. Estamos ficando por aqui com mais um Play Action. Não esqueça de mandar suas sugestões. Né? Um abraço para todo mundo que curte o nosso programa e nos ajuda sempre. Assina o nosso canal, curta a nossa fanpage no Facebook, manda mensagem, siga a gente no Twitter, manda e-mail pra gente. A gente tá carente. Beleza? Falou, gente. Isso aí, rapaziada. Um abraço e até mais. Cara. Um abraço, tchau.